Pessoal, olha, se você trabalha remotamente como programador para os Estados Unidos ou pretende trabalhar, muita atenção nessa notícia. Se isso acontecer, vai haver uma mudança muito grande no mercado de contratações de programadores, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente programadores remotos, e veja como isso pode afetar você. A Receita Federal norte-americana propôs uma mudança na seção 174 que pode afetar a forma com que essas empresas contratam, de modo a desestimular a contratar programadores remotos. Para facilitar a explicação, eu vou mostrar aqui para vocês o que o Diego, da comunidade Strides Tech Community, lá do LinkedIn, explicou para a gente, tá bom? Eu tirei um print aqui do que ele falou, então devidamente dando crédito aqui para o Diego, tá? Vamos aqui para a parte simples da explicação, para você primeiro entender o básico, e depois eu vou explicar a parte um pouco mais burocrática, tributária da coisa, tá bom? O que pode acontecer? Imagina que uma empresa faturou US$ 1 milhão e gastou todo esse dinheiro da seguinte maneira. Ela aplicou US$ 800 mil com programadores, entre eles você, que já trabalha lá, ou você que quer trabalhar, e outros US$ 200 mil com outras despesas, né? A chamada OPEX, Operational Expenses. O que isso significa? Quando você classifica a mão de obra como OPEX, tá? Que era o cenário possível anteriormente a essa mudança na seção 174, a empresa não pagaria nada de imposto de renda. Afinal de contas, ela teve R$ 0 de lucro. Porém, com a nova regra, o OPEX seria somente os US$ 200 mil que ela alocou com outras despesas, né? Dessa forma, haveria um lucro contábil de US$ 800 mil, logo, a empresa teria que pagar imposto sobre esse montante de US$ 800 mil, né? E aí vem um questionamento muito inteligente do Diego, que ele fala, ué, mas como eu vou pagar esse imposto gigantesco se na prática eu gastei todo o dinheiro? Basicamente, se a empresa é bootstrapper, ou seja, ela está tentando ali caminhar com as próprias pernas, é uma startup, é uma empresa pequena, ela talvez não consiga sobreviver a essa enforcadura tributária, né? Ele, né, na visão dele, ele acredita que talvez, né, ele especula que talvez o governo não tenha gostado muito dessa história das startups passarem anos dizendo que não dá lucro e não pagando imposto, mas de repente ser avaliada e comprada aí por milhões ou bilhões de dólares, né? E quais são as implicações que pode acontecer? Para startups e empresas de tecnologia pouco capitalizadas, isso é grave, tá? Porque pode dificultar a capacidade dela de conseguir sobreviver e continuar investindo, né? E esse efeito se agrava para empresas que contratam programadores estrangeiros, né? Então, pode sim afetar a contratação de programadores brasileiros que anseiam em trabalhar remotamente lá para os Estados Unidos, ganhando em dólar, ganhando em moeda forte, né? Eu acredito, tá? Agora é minha opinião, essa especulação aqui do Diego, eu acredito que também tem a ver com isso, tá? Porém, eu acredito que vai além, tá? Com o crescimento exponencial do Estado e o aumento de gasto público, impressão de dinheiro, naturalmente o Estado precisa arrecadar mais, tá? Não é à toa que os impostos têm aumentado, imposto sobre propriedade, imposto sobre herança, imposto sobre um monte de coisa, tá? Agora, vamos descer um nível um pouco mais de complexidade, né? um pouco mais próximo ali do tributário. O que significa essa mudança em termos tributários, tá? O que acontecia? Todo o custo, né, de pesquisa e desenvolvimento agora, né, de acordo com essa mudança da seção 174, que ainda vai entrar em vigor, né, ainda é uma discussão em andamento, tá? Todo o custo de pesquisa e desenvolvimento, ele tem que ser capitalizado como CAPEX, tá? E a amortização dele vai acontecer em 5 anos. Se for mão de obra estrangeira, em 15 anos, né? O que acontecia? Como isso era capitalizado como OPEX, não havia incidência de imposto nisso. Agora que há a obrigação de capitalizar como um CAPEX, há de se pagar tributo em cima do que é considerado PID, Pesquisa e Desenvolvimento. E aí entra o custo com programadores. E aí, recapitulando, né, a empresa faturou US$ 1 milhão, gastou 800 mil com programadores e 200 mil com outras despesas. Antigamente, esse 1 milhão seria, né, antigamente não, né, mas antes da proposta dessa mudança na 174, como que é hoje, né? Você capitaliza esse US$ 1 milhão como um OPEX.
Com a mudança proposta da Section 174, os 800 mil que vão ser alocados em programadores agora devem ser considerados como OPEX. Dessa maneira, vai incidir imposto, perdão, eles têm que ser capitalizados como CAPEX. Dessa maneira, vai incidir imposto sobre esses 800 mil. Tá? Já os 200 mil dólares que foram capitalizados como OPEX, não vai inserir impostos em cima deles. Né? Então, assim, fiquem de olho, fiquem antenados, tá? Se essa mudança acontecer, pode ser que a empresa venha cortar empregos, tá? Então, talvez se você já trabalha, então fica antenado, já fica de antena ligada, já dá uma atualizada lá no LinkedIn, fica de olho como que essa mudança está avançando lá na legislação lá norte-americana, no que tange a Receita Federal deles. E se você pretende trabalhar lá para fora, fica ligado nisso também, porque isso há uma tendência de reduzir esse mercado. Né? O que eu suponho que pode acontecer? Muitas empresas não vão ter o que fazer, vão ter que cortar profissionais. Outras empresas podem ser que elas se movam lá para Toronto. Parece que lá em Toronto existem sim algumas eficiências tributárias. Né? Por exemplo, a indústria de games se beneficia muito disso lá em Toronto. Né? Mas assim, por enquanto, o que pode acontecer é especulação. Fica de olho nessa tal da seção 174 para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Fica antenado, forte abraço e bons negócios.